Mais de 295 milhões de pessoas em 53 países sofreram de forma aguda no ano passado. A situação piorou pelo sexto ano seguido e não há perspectiva de melhora. É a fome que pode matar. Houve um aumento de mais de 13 milhões de pessoas em relação a 2023. É como se em apenas um ano a população inteira de um país como a Bolívia começasse a passar fome. É a maior quantidade de pessoas desde 2016, primeiro ano do estudo. O relatório é da Rede Global contra as Crises Alimentares, que inclui a União Europeia, o Banco Mundial e agências das Nações Unidas. Pelo sexto ano seguido, a fome piorou, principalmente no Sudão, em Mianmar e na faixa de Gaza. Crises econômicas, guerras, secas e inundações foram decisivas para piorar a situação. De acordo com o relatório, a desnutrição afetou quase 38 milhões de crianças. E a previsão para este ano é preocupante, principalmente por causa dos conflitos e da redução da ajuda internacional. Um dos responsáveis pelo estudo diz que são necessárias intervenções de emergência, como distribuição de sementes, apoio à irrigação, treinamento e transferência de renda para famílias. Isso vai permitir que elas produzam os alimentos, diz o pesquisador Ryan Paulson. As agências de segurança dos Estados Unidos investigam uma ameaça de morte contra o presidente Donald Trump. A ameaça teria partido do ex-diretor do FBI, a Polícia Federal Americana. James Comey postou nas redes sociais uma foto com a legenda dizendo que encontrou conchas legais numa caminhada na praia. As conchas formam os números 86 e 47, códigos usados por militares que significam morte e uma referência a Donald Trump, o 47º presidente americano. Depois da repercussão negativa, Comey apagou a publicação e afirmou em outra postagem que presumiu ser uma mensagem política, mas que não sabia que algumas pessoas associavam os números à violência. Em entrevista a um canal de TV americano, o presidente acusou James Comey de ameaçá-lo de morte. Trump afirmou ainda que o ex-diretor do FBI sabia do significado dos números. O serviço secreto lidera as investigações no caso. Comey foi demitido por Trump no primeiro mandato em 2017. O presidente americano está a caminho de Washington, depois de uma viagem oficial ao Oriente Médio, que terminou hoje nos Emirados Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, ele participou de um fórum de negócios. Trump disse que mais de 150 países querem fechar acordos comerciais com o governo americano, depois da imposição de tarifas sobre importações. 150 countries. Os Estados Unidos e os Emirados Árabes também assinaram acordos para a construção de um complexo em Abu Dhabi, que vai se tornar o maior centro de dados para inteligência artificial fora do território americano. A parceria vai expandir a presença de empresas americanas no Oriente Médio. O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol comunicou a sua saída do Partido do Poder Popular e pediu à população que apoie o candidato presidencial do partido. O ex-presidente escreveu numa publicação na sua conta na rede social Facebook que está a deixar o partido, mas afirmou que vai continuar na linha de frente para defender a liberdade e a soberania nacional. Yoon apelou ainda aos eleitores para que apoiem Kim Moon-soo, sublinhando a importância da participação nas próximas eleições. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul, no passado mês de abril, confirmou a destituição do presidente Yoon Suk-yeol por ter declarado a lei marcial em dezembro passado, encerrando um capítulo da maior crise política da história recente do país, que enfrenta agora eleições antecipadas. 4 meses depois do líder conservador ter surpreendido e mergulhado o país no caos ao decretar o estado de emergência, o mais alto órgão judicial da Coreia do Sul concluiu que a medida foi aplicada sem justificação suficiente e ratificou
publicou a desqualificação do Yun, entretanto votada pela Assembleia Nacional no Parlamento. A Coreia do Sul iniciou esta segunda-feira a campanha oficial para as eleições presidenciais antecipadas de 3 de junho, caracterizadas pelo ambiente de mudança política e por uma clara vantagem nas sondagens do principal candidato da oposição, Lee Jae-myung. Israel atacou o Iêmen para impedir que embarcações no Mar Vermelho sejam alvos de terroristas. Os aviões israelenses atingiram portos no Iêmen que são controlados pelos Houthis, rebeldes que apoiam Hamas e são financiados pelo Irã. Desde o início da guerra, o grupo terrorista ataca embarcações no Mar Vermelho. Segundo o exército de Israel, os portos foram destruídos para impedir novos ataques. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que líderes dos Houthis se tornariam alvos se os ataques contra Israel não fossem interrompidos. As forças israelenses também atingiram mais de 150 alvos terroristas na faixa de Gaza. O exército revelou que nos últimos dias permitiu a entrada de combustível no território palestino para abastecer hospitais da região. A equipe israelense que participa das negociações de cessar fogo na faixa de Gaza vai permanecer no Catar até a noite de sábado. Os integrantes acreditam que pode haver um avanço no acordo para a libertação dos reféns e também autorização de entrada de ajuda humanitária no território palestino. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos podem ajudar a lidar com a situação em Gaza porque as pessoas estão morrendo de fome e é preciso considerar os dois lados. Em 2 ou 3 semanas podemos tornar o território muito mais seguro, disse Donald Trump. Hoje, a mãe do refém Matan Zangalker recebeu uma prova de que ele está vivo. A informação foi revelada pelo soldado Idan Alexander, que foi libertado na segunda-feira. O governo israelense tem em cima da mesa uma proposta de criação de uma nova entidade de raiz em Gaza depois de derrotar o Hamas. A proposta descreve o que deveria ser o dia seguinte no cenário da queda do Hamas. A proposta inclui a reconstrução econômica, bem como a construção de infraestruturas. O plano exclui explicitamente a soberania da Palestina ou, mais especificamente, a Autoridade Palestiniana ou a presença da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente como fonte de ajuda humanitária. No entanto, o documento não refere se Israel tenciona anexar a faixa de Gaza, embora afirma claramente que as forças de segurança israelenses, FDI, pretendem ter uma maior influência na administração geral dos assuntos de Gaza. O documento, com data de dezembro de 2023, como cita a Euronews, diz que a nova entidade, inicialmente gerida pela FDI, deverá estabelecer um novo mecanismo de reconstrução, desenvolvimento econômico, gestão de ajuda e reeducação da sociedade de Gaza. A 5 de maio, o governo israelense deu luz verde às FDI para iniciarem uma operação maciça de tomada de controlo de toda a faixa de Gaza. A decisão foi tomada pouco depois de os militares terem anunciado a mobilização de dezenas de milhares de reservistas. Um ataque russo a um mini-autocarro que transportava civis no norte da Ucrânia matou 9 pessoas e feriu 4, anunciaram as autoridades regionais. Um drone russo atingiu um autocarro perto de Belopilia, causando a morte de 9 pessoas e ferindo 4, conforme informações adiantadas pela administração militar da região fronteiriça de Sumi na rede social, onde publicou fotos da carcaça de um mini-autocarro numa estrada. Segundo a mesma fonte, o veículo que transportava civis dirigia-se para Sumi quando sofreu ataque cínico dos russos. A região de Sumi, que faz fronteira com a Rússia, tem
sido alvo de bombardeamentos russos desde que as forças ucranianas foram expulsas em março da região russa de Kursk, que fica em frente da qual ocupavam uma pequena parte desde verão de 2024. Reunidos em Istambul nesta sexta-feira para as primeiras conversações de paz desde a primavera de 2022, russos e ucranianos acordaram uma importante troca de prisioneiros 1000 por 1000, segundo avançou o negociador russo Vladimir. A reunião terminou, no entanto, sem um anúncio de um cessar-fogo que era prioridade declarada tanto por Kiev como pelos seus aliados. O chefe da delegação ucraniana afirmou que a parte ucraniana também tinha levantado a possibilidade de um encontro entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, o que seria a primeira vez desde o início da invasão russa, com um negociador russo a afirmar simplesmente que Moscou tinha tomado nota deste pedido. O Brasil, maior fornecedor mundial de frango, anunciou na sexta-feira a suspensão provisória das exportações do produto de todas as regiões do país para Argentina, China e União Europeia devido à gripe aviária. O Ministério da Agricultura do Brasil confirmou a suspensão das vendas de frango para a China e a União Europeia, enquanto a Agência Sanitária da Argentina suspendeu provisoriamente as importações de produtos e subprodutos de aves de todos os estados brasileiros. Em comunicado, o Ministério da Agricultura do Brasil informou que outros países que já reconhecem o princípio da regularização defendido pela Organização Mundial da Saúde Animal, como o Japão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e as Filipinas, apenas suspenderam as compras a explorações avícolas situadas num rio de 10 km do foco de gripe aviária. O caso de gripe aviária foi detectado numa exploração comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, um estado no extremo sul do país que faz fronteira com Argentina e Uruguai. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a China foi o maior destino das exportações brasileiras de frango no ano passado, com 562,2 mil toneladas, enquanto a União Europeia foi o sétimo maior, com 231,9 mil toneladas. A China foi seguida pelos Emirados Árabes Unidos, com 455,1 mil toneladas, Japão com 443,2 mil toneladas, Arábia Saudita 370,8 mil toneladas, África do Sul 325,4 mil toneladas e Filipinas com 234,8 mil toneladas, que apenas restringiu as importações da região afetada pela gripe aviária. Neste sentido, o Brasil ressaltou a importância de acordos que prevejam o princípio da regularização, de modo a não afetar as vendas de áreas sem foco de doença e distantes das afetadas. Após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária numa exploração comercial no país, o governo brasileiro implementou um protocolo para evitar a propagação de vírus aviário. Uma manifestação pró-Palestina em Berlim para assinalar os 77 anos da memória de Nakba resultou em vários feridos e dezenas de detenções. Nakba significa catástrofe em árabe e se refere ao deslocamento forçado ou fuga de palestinos durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948, que sucedeu a fundação de Israel. Na época, cerca de 700 mil palestinianos fugiram e foram expulsos de suas casas nos anos anteriores e posteriores à proclamação do Estado de Israel. Uma manifestação pró-palestinos feita em Berlim nesta quinta-feira para marcar o dia de Nakba, que é lembrado com êxito por palestinos, vários manifestantes e policiais ficaram feridos durante os confrontos. Conforme a polícia local, aproximadamente 1.100 manifestantes participaram do protesto no bairro berlinense em memória a Nakba e em protesto contra as contínuas operações militares de Israel na faixa de Gaza. Mais de 50 pessoas foram presas. Ainda referiram os policiais que alguns manifestantes também entoaram a frase do
do rio ao mar, a Palestina será livre, que é banida na Alemanha por ser considerada uma apologia ao crime. De acordo com a polícia local, um policial foi arrastado para o meio da multidão, jogado ao chão e amassado. O homem de 36 anos teria sofrido ferimentos graves na parte superior do corpo, incluindo um braço fraturado, e permanece ainda no hospital.